Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os elementos da didática na perspectiva de José Carlos Libânio. E pensar os elementos da didática é importante para que a gente possa compreender como todos esses elementos estão relacionados e qual é a implicação deles na nossa atuação pedagógica. Como é que eles se comportam nos contextos de situação didática e como é que o processo de ensino-aprendizagem se organiza, né? O processo de ensino, e aí eu sempre falo do processo de ensino-aprendizagem, é uma atividade que ela é conjunta entre professores e alunos. Ela é organizada, né, sobre a condução e a direção do professor, com a finalidade de prover as condições e meios pelos quais os alunos vão construir conhecimento, vão assimilar ativamente esses conhecimentos, vão construir habilidades, atitudes, percepções e conceitos. Bom, José Carlos Libânio vai dizer que existem alguns elementos da didática, e são sobre esses elementos que a gente vai falar hoje. Eles são 5 elementos, 6 elementos, melhor dizendo. Objetivos e conteúdos, que embora sejam 2 pontos, eles são totalmente relacionados. Métodos de ensino, avaliação, a aula como forma de organização do ensino, o planejamento escolar e a relação professor-aluno. Vamos começar falando dos objetivos e conteúdo. Os objetivos e conteúdos, eles estão relacionados, né, como eu já falei. O objetivo é aquilo que a gente precisa alcançar, aquilo que a gente deseja que o estudante aprenda, e os conteúdos vai ser o caminho, né? Enquanto o método vai ser a forma, o conteúdo vai ser o caminho pelo qual o estudante vai construir, vai percorrer, o caminho que o estudante vai percorrer para alcançar aquele objetivo, né? O que ele vai assimilar é o que ele vai construir. Como eles estão imbricados, eles precisam ser pensados de forma contextualizada, e essa contextualização tem a ver com entender e compreender a realidade daquele coletivo de estudantes. Isso possibilita ao professor analisar e reorganizar sua prática de acordo com cada situação, de acordo com cada contexto, de acordo com cada momento, de acordo com cada turma, né? A construção dos objetivos requer uma avaliação crítica na perspectiva de Libânio, principalmente das referências que são utilizadas no processo pedagógico, né? E isso precisa estar estruturado, alicerçado nas opções dos contextos sociopolíticos da prática educativa de cada professor. Então, a gente tem falado muito da importância dos contextos para as construções das práticas pedagógicas, né? Então, o professor ele precisa saber avaliar a pertinência dos objetivos e os conteúdos, né, que são propostos pelo sistema escolar oficial, pelas bases nacionais curriculares, como é o nosso caso, né, e analisando em que medida esses objetivos e esses conteúdos já relacionados atendem, né, às exigências que a gente entende que são importantes da democratização política, do entendimento dos contextos sociais. Além disso, ele deve também ser possível de compatibilizar esses conteúdos com as necessidades e expectativas da comunidade escolar. E por último, mas não menos importante, os objetivos e os conteúdos, eles precisam ser execuíveis, ou seja, face às condições, tanto as condições socioculturais, quanto as condições de aprendizagem dos estudantes. Então, pensar nos objetivos e nos conteúdos precisa considerar, entender quais são, onde a gente quer chegar e como é que a gente vai fazer para poder percorrer, né? Quais são os recursos que nós vamos utilizar, quais são os conteúdos que a gente vai aprender para poder alcançar o objetivo. Bom, o segundo elemento é o elemento dos métodos de ensino. Bom, o conceito mais simples de método é aquilo que a gente já ouviu muitas vezes, que é o caminho para atingir um objetivo, né? Então, lembra que eu falei lá da relação dos objetivos e dos conteúdos como um percursozinho? Então, os métodos vai ser a forma que a gente vai, né? Que a gente vai percorrer esse caminho, enquanto os conteúdos vão ser os recursos que a gente vai utilizar para percorrer esse caminho, o que a gente vai precisar, não só para utilizar para percorrer, mas que a gente vai precisar dominar, conhecer para alcançar esses objetivos, né? E de uma forma geral, na vida cotidiana, a gente está sempre perseguindo os objetivos. Os objetivos, eles não se realizam por si mesmo, né?
Então, precisa que haja uma atuação, uma organização das ações que a gente vai desenvolver para atingir esses objetivos. Então, os métodos de ensino não são diferentes, né? São as formas, os meios adequados para atingir objetivos e, deste modo, ele implica nas ações que são pensadas pelos professores, que a gente espera que, em conjunto com os alunos, busque contemplar a efetivação do processo de ensino-aprendizagem, claro que antecedendo de maneira planejada. A gente vai falar sobre planejamento mais à frente. Então, a prática docente ela deve ser pensada e baseada em condições que, considerando o contexto da sua turma, da realidade daqueles estudantes, permitam uma aprendizagem significativa, né? Os métodos de ensino, eles constituem um conjunto de princípios adotados pelo profissional docente a partir daquilo que se quer atingir enquanto objetivo. Na atualidade, a gente tem falado muito de métodos ou metodologias ativas, que colocam o estudante como protagonista do processo de aprendizagem, tirando o foco do processo do professor, né? Além disso, tem uma outra perspectiva que é importante a gente destacar, que é a da metodologia da problematização, né? A metodologia da problematização aqui é entendida como uma estratégia que é relevante para a construção de aprendizagem significativa e crítica. E como é que ela acontece de forma muito resumida na perspectiva de Berbel, né? São as ações para o desenvolvimento dos processos, eles partem de um recorte da realidade, né? Então, existe uma temática a ser estudada e dentro dessa temática há um recorte dessa realidade e é a partir dela que a gente vai começar o processo, né? Então, depois disso, existe uma observação analítica e crítica dessa parcela, desse recorte que foi feito, e a partir daí é extraído um problema relevante para estudo, né? Em seguida, as definições dos aspectos do problema precisam ser definidas para ser estudada, né? Então, o estudo propriamente dito desses tais aspectos, que vão nos preparar para as últimas etapas, que são as etapas da hipótese de solução e da aplicação de uma ou mais dessas hipóteses na realidade de onde se extraiu o problema. Esse processo ele é descrito e divulgado em diferentes oportunidades, né? Com seus detalhamentos e suas características muito bem descritas, e também sua utilização, a partir de diferentes objetos de estudos associados ao elemento da didática. Eu vou deixar aqui o link para um texto da autora, né, de Berbel, que é um texto de 2012, onde ela vai falar sobre, com mais detalhamento, sobre a metodologia da problematização, tá? E aí a gente vai para o outro elemento, que é o elemento da avaliação. A avaliação é uma das tarefas mais importantes durante o processo de ensino-aprendizagem, porque a avaliação ela vai permitir a reflexão sobre as práticas que são desenvolvidas no decorrer do processo, né? A gente sempre fala que avaliar não é uma tarefa fácil, porque ela prescinde de preparação e organização das etapas, dos recursos, das formas, do que se pretende avaliar, né? Para Lucchesi, a avaliação ela pode ser entendida como uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino-aprendizagem que visa auxiliar o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Então, a avaliação, ela, nessa perspectiva, ela não é apenas, ela não mensura o conhecimento ou aprendizagem do estudante, mas ela também orienta para a reorganização do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a avaliação ela vai se caracterizar como um componente fundamental na orientação das atividades didáticas posteriores, né? Então, você se planeja e realiza avaliações que vão dar conta de repensar esse planejamento. Lucchesi também vai dizer que a avaliação ela precisa ser considerada como um diagnóstico daquilo que professores e alunos vêm realizando até ali, né? Ou seja, como um orientador, um guia que vai permitir indicar os rumos a serem seguidos dali em diante, no sentido de corrigir o que não vem dando certo, né? E enfatizar, ressaltar as práticas que estão sendo bem-sucedidas. Então, nesse conceito, nessa perspectiva de avaliação, o erro ele acaba perdendo relevância, né? Que é o contrário da perspectiva da avaliação normativa, onde o erro é a categoria central que organiza todo o processo, né? Então, ao estudante cabe apresentar e indicar respostas corretas. Quando você olha para a avaliação como um elemento, como um processo
que dá conta de analisar e de compreender como o processo de ensino-aprendizagem está funcionando como um todo, o olhar sobre esse processo se modifica, tá? Bom, na sequência a gente vai falar do planejamento escolar. Vocês têm visto muito, né, em PPP3, a discussão do planejamento, da avaliação também. Mas Libânia vai dizer que para que todos esses elementos que a gente falou, né, os objetivos, os conteúdos, os métodos da avaliação, para que todos eles se articulem e o processo pedagógico tenha êxito, o planejamento precisa ser bem estruturado, ou seja, o planejamento ele precisa existir, né? Ele é importante para o exercício da profissão docente, para a racionalização, para a coordenação das atividades, né, para o entendimento dos contextos internos, externos e escolares, e que também precisam ser considerados, né, no ato de planejar. Então, dessa maneira, o planejamento ele precisa acontecer uma vez, não só uma vez, né, mas ele precisa ser obrigatório, ele precisa ser uma realidade, porque isso significa que os elementos do planejamento escolar, que são os objetivos, os conteúdos, os métodos e avaliação, estão recheados de implicações sociais e têm uma interferência no processo pedagógico, né? Então, por essa razão, o planejamento é uma atividade de reflexão sobre as nossas opções e sobre as nossas ações, considerando que o planejamento ele é feito de escolhas, né? Nós escolhemos quais são os objetivos, quais são os conteúdos, quais são os métodos, quais são os processos avaliativos que vão estar presentes no processo, naquela situação didática, no processo pedagógico. Então, planejar é também refletir sobre essas ações. O penúltimo ponto que Libânio destaca é o ponto da aula como organização do ensino, dentro do campo dos elementos da didática, né? E aí, o que o autor vai destacar é que é na aula que todos esses aspectos que a gente citou antes, eles vão acontecer, né? E esse momento, essa aula enquanto momento, né, enquanto organização desse processo de ensino, vai se efetivar no diálogo entre professor e aluno, com o entendimento do professor como aquele que vai realizar a mediação do conhecimento. Então, na perspectiva de Libânio, a aula é um conjunto dos meios e das condições pelos quais o professor vai organizar e estimular o processo de ensino em função da atividade própria do aluno no processo de aprendizagem escolar, né? Que tem a ver com a assimilação consciente e com a assimilação ativa dos objetivos e dos conteúdos. A aula, no contexto que a gente tem vivido hoje, né, de contemporaneidade, das culturas digitais, das mediações por tecnologias digitais em rede, ela também vai assumir diversas configurações, né? Isso inclui os processos em que professor e aluno, por exemplo, não compartilham o mesmo tempo e espaço. É o caso das videoaulas, das aulas online ou mesmo das aulas assíncronas. Todas elas têm em comum serem consideradas esse momento, né, esse tempo, essa condição para que objetivos, conteúdos, métodos de avaliação se relacionem e aconteçam no processo pedagógico. E por último, mas não menos importante, o último elemento que Libânio vai destacar é o elemento da relação professor-aluno, né? A relação estabelecida entre professores e alunos vai constituir um elemento fundamental do processo de ensino-aprendizagem, porque é por meio dela que docentes e discentes aprendem e ensinam, né? É importante também levar em consideração a realidade em que esses atores vivem, né? A realidade que eles estão inseridos, porque é a partir disso que é possível se pensar numa construção de uma relação de confiança e também de afeto, né? Essa relação de professor-aluno, ela vai também implicar nos aspectos que vão compor a aula, nos aspectos socioemocionais, né, que dizem respeito à forma afetiva que as relações acontecem, mas também vai dar conta do rigor do ensino, né, que não tem a ver com rigidez, mas com o rigor na perspectiva da valorização do conhecimento científico e da transposição didática desse conhecimento, que é desenvolvida e é realizada a partir da relação professor-aluno, né? Para definir, para falar um pouco da aula como forma de organização do ensino, associando a relação professor-aluno, Libânio vai afirmar que a interação professor-alunos é um aspecto fundamental da organização da situação didática,
tendo em vista ser relevante para alcançar os objetivos do processo de ensino, que é a construção do conhecimento. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre os elementos da didática, que tal a gente pensar no planejamento da videoaula que vocês vão organizar? Assim como a aula convencional, é preciso, na hora de planejar uma videoaula, identificar os conteúdos, primeiro identificar os objetivos, né, onde a gente quer chegar, né, qual é o sentido daquele momento, daquele processo, daquele momento de ensino. E quais são os conteúdos que vão ser abordados, que o aluno precisa assimilar e utilizar para alcançar aquele objetivo. É preciso pensar o método, a forma como esses conteúdos vão ser trabalhados. E junto com isso, pensar nos recursos que vão ser utilizados, né, nos suportes textuais, nos referenciais bibliográficos e no tempo. Né? O tempo é uma condição importante, porque o tempo pedagógico ele vai, de alguma forma, orientar para o pensamento e a organização da aula. E a avaliação, né? Toda a situação didática, toda a situação pedagógica, seja ela um momento de aula ou um momento com uma maior duração, precisa ser avaliado, né? A avaliação do momento pedagógico é importante na perspectiva da avaliação que a gente já falou, que é de conhecer o processo, de obter elementos, instrumentos e entender como é que os processos de ensino-aprendizagem estão se organizando, estão acontecendo e como é que a gente pode repensar, reorganizar o planejamento pedagógico, né? Então, a avaliação também é um elemento importante. E na videoaula é preciso pensar em outros aspectos que dão conta do áudio, da imagem, da qualidade da gravação, de a fala do professor vai aparecer. Ele vai aparecer somente em segundo plano, só áudio, não, ele vai aparecer o rosto, vai ter slide, o que é que vai guiar aquela fala, né? É preciso pensar na iluminação, é preciso pensar no tempo, porque videoaulas muito extensas acabam sendo desgastantes e cansativas, né? Então é bom pensar no tempo, dependendo da função da videoaula, mas a gente gosta de trabalhar de entre 5 e 20 minutos. Né? Então todos esses pontos vão ser discutidos na próxima aula com a professora Rose, de PPP3, a partir do diálogo que a gente tem tido aqui em didática. Tá bom? Eu desejo para vocês um bom fim de semana, que vocês acessem um texto que estava disponível no slide sobre os métodos de ensino, né? E que vocês possam, se tiverem dúvidas, aparecer amanhã para a gente continuar discutindo e batendo um papo sobre esses elementos da didática. Um abraço, tchau!